Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. A sabedoria oriental nos diz que Deus deu ao homem 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca para vermos e ouvirmos 2 vezes mais do que falamos. Em tempos como esses em que estamos vivendo, eu acrescentaria que a escuta, mais do que os outros sentidos, se faz super necessária. Recentemente no Instagram do escritor, consultor e palestrante André Carvalhal, o Carvalhando, que tem feito análises bem contundentes em relação ao que estamos passando e as possibilidades de caminhos diferentes e possíveis, ele postou uma frase do Criando Pontes que nos chamou a atenção. Escutar é o novo abraço. Nele, André coloca alguns pontos importantíssimos de como podemos praticar a escuta ativa. De sinalizar que se distrairá por alguns segundos para que a pessoa tenha a oportunidade de pausar a sua fala, passando por evitar vereditos antecipados, enxergar discordâncias como oportunidades de crescimento, estar aberto à possibilidade de mudar de opinião e, por fim, escutar para aprender, mesmo que contradiga a sua visão de mundo. Esse tema não poderia ser mais oportuno, já que nessa 3ª temporada de Aspirinials, eu, Maílda e Nath, nos propusemos a ter o microfone aberto para ouvir várias ou vários de vocês. Nossa convidada de hoje é mineira de Belo Horizonte, mora em Porto Alegre, é advogada por formação e funcionária pública. Adora cozinhar, escutar músicas dos anos 80 e 90 como uma boa perennial, contar histórias e, segundo ela, adora falar para a gauchada que é mineira quando escutam o seu sotaque. Seja bem-vinda, Juliana Braga, a este episódio de Aspirinials. Oi, gurias. Eu falo oi, gurias ou oi, meninas, né? Tanto é uma honra estar aqui com vocês. Nem nos melhores sonhos eu poderia acreditar que eu estaria hoje participando aqui. É uma grande honra mesmo. Estou muito contente. Que bom! Maílda, Natália, tudo bem com vocês, queridas? Tudo bem, e tentando aqui ficar firme na escuta, hein? Nossa, gente, como é difícil escutar, né? Quando a Maílda falou que a gente começa a ouvir, já começa a dar conselho pro outro e tal, achando que tá arrasando, né? Eu olhei muito pra mim, eu sou essa pessoa, eu achava que eu escutava, né? Mas hoje a gente vai exercitar isso mais uma vez. Ô Ju, eu gosto muito desse sotaque seu gaúcho mineiro, essa mistura, assim. É muito bom, né? É muito gostoso. É gurias, chama a gente de gurias, por favor. Gurias. Não, eu falo que eu passei por vivo ainda uma crise meio de identidade, porque eu não sei se eu sou mineira ou se eu sou gaúcha. Um pouquinho de cada. Né? Sim. Quem me escuta aí, quando eu tô em Belo Horizonte, tu virou gaúcha. E aqui me identificam na hora. Não é daqui, né? Não. Mas isso, como eu disse, é uma qualidade, né? Tu ser mineiro é uma qualidade, né? Então eu acho que o meu sotaque só reforça, sem falsa modéstia, né? Sem falsa modéstia, não combinar. Mas é muito interessante. E a conexão que eu faço, assim, nesse primeiro momento com vocês, a respeito do tema, né, da escuta, que é muito interessante, porque eu fiz, como a Fernanda falou, eu sou advogada, mas eu fiz um curso de formação em mediação de conflitos familiares. E uma das ferramentas é a escuta ativa. Né? Então, que é interessantíssimo, por exemplo, as pessoas envolvidas, né, no conflito, elas mesmas construírem a solução para eles, e parte da figura do mediador de fazer essa escuta,
E a escuta ativa, ela não se resume a só ouvir, mas também toda a linguagem corporal, né, das partes que estão envolvidas. E é muito interessante a forma como que a coisa se desenvolve numa sessão de mediação, por exemplo, com a escuta, tu identificar o que eles falam que é a posição e o interesse. O que é a tua posição? A posição é aquilo que tu reforça, aquilo que tu mostra. Por exemplo, nos casos de direito de família com que eu trabalhava, então o casal que chega ali para uma sessão de mediação, brigando, às vezes, discutindo por uma questão de pensão alimentícia, guarda, na verdade, a posição deles era essa. Mas o interesse, na verdade, o que a escutativa proporciona o mediador identificar, que, na verdade, ali estão as mágoas, estão toda a carga emocional que aquelas pessoas estão levando ali para aquela conversa. Então, a escutativa é realmente uma ferramenta muito interessante e que não só para mediadores, mas para nós também, né? Que em épocas, e é interessante da gente desenvolver. Eu acho que é para a vida, né? Porque, assim, na verdade, esse assunto está vindo à tona agora, mas isso sempre foi uma grande questão para as pessoas, né? Que as pessoas muito mais falam do que escutam. E acho que a história do conselho nem é um problema, não, sabe? Porque muitas vezes as pessoas, enfim, elas querem ser só ouvidas, mas tudo bem se você der um conselho e a pessoa, ela pode pegar aquilo ali para a vida dela ou não e tá tudo certo. Mas eu acho que essa história da escuta ser o novo abraço, né, que eu comecei falando, eu acho que tem muito a ver com a história do acolhimento, né? E do acolhimento num momento em que a gente tem várias vozes, né, querendo ser ouvidas, né? Não é só no trato cotidiano, você com seu amigo, com a sua família. Não, mas tem os negros, tem os gays, tem os índios, tem toda uma gama de pessoas que querem ser ouvidas, que precisam ser ouvidas e que eu acho que coloca todo mundo aí nesse balaio para a gente ter uma relação não só entre amigos ou entre familiares, mas também entender o que o mundo está precisando falar, né? Falar e ser ouvido. A gente está precisando escutar, né? Quando a gente combinou de falar sobre esse assunto, várias temáticas vieram na minha cabeça. Uma delas, e eu falo por mim, eu tinha um pensamento muito dual, assim, dessa questão do falar e escutar. Um tá certo, então assim, eu tinha uma questão, ou está certo, se não está certo, está errado, ou eu estou certa, ou você está, e às vezes as questões não são só ou um ou outro, elas podem ser as duas ou nenhuma. E também tinha um lado meu que ou a pessoa está a meu favor ou ela está contra, em algumas situações. Então, quando eu ia falar ou postar alguma coisa, por exemplo, para falar sobre essa questão do racismo, a pessoa já... Então, assim, ou se ele é a favor, como eu, ou ele, sabe, assim, de lutar contra isso, ou ele é contra. E às vezes não. E eu me vi recentemente numa situação, assim, não embaraçosa. Recebi uma pessoa na minha casa e ela tem uns hábitos de alimentação diferentes. E aí eu fui oferecer uma pipoca de micro-ondas. Isso é um veneno. Aí eu falei assim, não, então tem fruta. Quais frutas? Maçã e pera. Mas índio come maçã e pera? Você já viu índio comer maçã e pera? Eu falei, se eu falar eu como carne, eu vou apanhar. E aí, ficou uma coisa, porque como as coisas estão sendo muito faladas e muito ditas, a gente não sabe se tá certo ou errado. Quem vai nos... Sabe, como é que vão ser as coisas? E, na verdade, quando a gente está conversando com parecidos e próximos, que a gente tem mais ou menos uma mesma educação, o mesmo jeito, vai. Mas quando o outro tem ideias completamente, ou visões completamente diferentes do mundo, o bicho pega.
sabe, assim, ou política, ou sobre algumas questões, sobre essa questão de ser vegano ou não, e de, sabe, isso pode levar a discussões seríssimas. E eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? Mas não tem o certo ou errado, né? E a gente pode sentar e conversar. E eu fiquei calada escutando. E é óbvio que eu vou trazer para minha vida muitas coisas do que eu aprendi com ela, que eu fiquei meio oi, assim, mas assim, todas nós estamos certas dentro das nossas questões e erradas também, né? Então eu tinha muito essa questão do dual. Mas não é ou você tá vendendo ou tá comprando. Não, pode ter um meio termo aí, de repente. Então, mas eu fico me analisando mesmo, né? Assim, tenho feito muita live agora, né? Eu sou a pessoa que resolveu fazer live quando o mundo parou de fazer live. É porque eu gosto de ser diferente. Eu sou um pouco do contra, entendeu? E assim, eu fiquei, no domingo em especial, eu fiz uma live com uma senhora de 91 anos, né? A senhorinha que ficou conhecida por conta das coxinhas que ela começou a fazer para os netos e agora tá bombando na internet, né? No Instagram, de encomendas e tal. E por ela ser uma senhora de 91 anos, que não tem nenhum problema de audição, mas... eu acho que eu consegui realmente escutá-la. Eu depois fui ouvir e fui ver, né, o vídeo para ver quantas vezes eu a interrompi. E eu fiquei satisfeita comigo. Mas eu acho que isso tem muito também do dia, né? Tem dia que você tá mais ansiosa. Essa coisa, esse formato que a gente está fazendo, né, para o pessoal saber, a gente está usando o Meet, né? Para poder fazer essa gravação, eu acho que ela gera um pouco de ansiedade, assim, porque não tem o contato. Então, eu vejo que às vezes, se eu tô mais ansiosa, minha voz aumenta e eu tendo a interromper mais. Nesse domingo, então, que eu tava numa história quase que me achando na casa da avó, eu achei muito gostoso. Eu falei, gente, eu consegui ouvi-la, ela conseguiu me ouvir. E isso seria o ideal mesmo, né? Só que às vezes a gente não tá nas condições de temperatura e eu acho que isso depende muito do seu momento, né? Se você tá ansioso, até com quem você tá falando, né? Se a pauta é uma pauta complicada, como que a Ju falou, né? Que são duas pessoas separando, brigando pelos filhos ou por dinheiro. Eu acho que é muito complicado um não interromper o outro, né? Mas eu acho que é um exercício. Sim, a quarentena, ela traz alguns temas, né? Eu acho que a escuta não é importante a partir de agora, ela é importante desde sempre. Mas é bom a gente poder pensar sobre isso, ainda que a gente tenha que fazer um curso, né? Como é que é comunicação não violenta, ler o livro, né? Eu acho que talvez a gente tenha que se esforçar mesmo. A gente, então, eu e Fernanda... que somos jornalistas, ela sempre entrevistando na TV e eu sempre entrevistando muito para o jornal e agora eu tenho feito as lives, a gente, em tese, tem uma profissão em que a escuta é muito importante, né? Uma vez eu fui dar uma palestra numa faculdade e aí para estudantes de jornalismo. E aí, a primeira coisa que eles me perguntaram, né, entre outras coisas lá, era como é que se tinha algum segredo para fazer entrevistas, né? Se tinha, né, dicas e tudo. E eu sempre falei, ouvir, escutar. Porque às vezes você tá ali com a sua pauta, tá tudo certinho ali, e você tá na ansiedade de perguntar e você não tá escutando o que o outro tá falando. Que às vezes o outro tá falando coisas muito mais interessantes que fogem da sua pauta, que você poderia seguir aquele caminho e você não segue porque você tá ali preso àquela história e você não está escutando. Verdade. E eu acho que a minha profissão, essa história da escuta, meu pai falava, né? Fernanda, agora eu entendi porque você fez jornalismo, você sempre gostou de ouvir histórias e contar também, sempre. Mas eu acho que a história da escuta, ela é um exercício. Total. Um exercício mesmo de você respirar fundo,
quando você acha que o outro tá querendo falar, por exemplo, a Ju tá aqui, tem 3 horas levantando a mão pra querer falar. Fala, Ju, fala que eu te escuto. Não, essa coisa da comunicação não violenta, né? Quando nesse curso de formação de mediação foi muito interessante, porque assim, 2 coisas que me marcaram muito. Primeiro, da comunicação não violenta, que toda vez que a professora falava assim, você não pode chegar, por exemplo, para o seu interlocutor e dizer, eu tô muito brava, você não faz nada. Não, você não pode falar assim, você tem que dizer, isso que você fez me causou uma certa mágoa. Então, tem toda a forma de expressar o seu sentimento. Claro que durante tudo que ela falava, eu ficava assim, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir me comunicar não violentamente, porque assim, tem que ter toda uma forma, né, de falar, que esse livro aborda, que é muito interessante. E a outra coisa que me chama muita atenção é assim, que isso me marcou muito, que na verdade, quando você se comunica e a parte que está te escutando não te entende, a culpa não é da parte que não entendeu. A culpa é tua que não soube se comunicar. Sim. Então, assim, aí que vai num outro ponto, né, da escuta, né? Então, ela tá te escutando, né? Mas você é responsável pelo aquilo que tu tá falando, né? E não é uma coisa simples de tu ter que desenvolver e é de se cuidar e de realmente focar na comunicação que tu está fazendo. Ju, você me lembrou uma frase que eu escutei já tem bastante tempo, às vezes algumas mulheres escutavam muito, não me lembro bem se foi uma entrevista, alguma coisa assim, que vários homens, né, eu não tô sendo feminista, nada, é só contando a questão. Então, mas pode ser feminista, gata. Pois é, pode ser. Eu sou pode ser. Mas a gente deixa. Os meninos vão estar aqui nos escutando e não é contra eles, mas assim, e às vezes a gente tem mania de falar assim, fala alguma coisa e fala assim, você entendeu? Quando eu pergunto, você entendeu? Eu tô subentendendo que ele pode ter uma deficiência de entendimento, que eu falei claríssimo e que ele não entendeu. E o ideal, o melhor seria, eu fui claro, porque como você falou, Ju, se o outro talvez o entendimento não tenha chegado ao outro, então que eu me expresse melhor. Então quando eu falo alguma coisa, falo, fulano, é isso, eu fui clara? E isso é de uma delicadeza, depois que eu entendi, que eu falo assim, eu coloco na minha mão o fato de explicar, que aí o fulano, não, eu não entendi, você pode explicar? Que senão ele fala assim, você entendeu? Como se não tivesse entendido, é como se fosse um burra, e não é assim. Então tem meandros, né, nessa questão interessantes. Eu ainda agora vou colocar uma pimenta aí no meio dessa nossa discussão, porque você tá falando dessa história do eu fui claro, eu fui, né, das explicações, porque ainda tem hoje, né, uma questão aí muito importante, que é a história de muitos homens interromperem as mulheres. Quando elas estão contando, quando elas estão explicando, querendo muitas vezes explicar para a mulher o que ela, como se as mulheres não entendessem de determinado assunto, né? E isso é uma coisa que está muito em evidência, em que é preciso aí, mais do que exercitar a escuta, né? Entender que... Poxa, se você está falando determinado assunto ali, porque você tenha, talvez, propriedade para falar aquilo ali, né? Talvez você não precise de uma outra pessoa para ficar te explicando, um homem para ficar te interrompendo ou te explicando o óbvio, né? Então, isso também é uma questão hoje que tem sido muito disso. Tem um termo em inglês, como é que chama? Men interrupting. Men interrupting. Diga, Nath. Não, era isso que eu ia falar mesmo, porque como eu tô sempre monitorando o nosso Instagram, né? Esse é um tema, o Men Interrupting, é um tema que as mulheres pedem sempre que a gente trate, né? Eu acho até que ele merece um episódio inteiro, sim, mas também merece uma parte aqui, né? E é uma coisa que existe desde sempre. Adiantando um pouquinho, depois eu volto com mais intensidade a isso, mas a dica que eu vou dar hoje, por exemplo, que é de um filme que se chama Colette, que é uma biografia romanceada de Gabrielle Colette, que é uma escritora francesa, né?
ela mostra isso. Ela era uma mulher com muita coisa para dizer, que se casou com um homem de grande projeção. E ela não só não podia falar o que pensava em público, como também ela escrevia, mas ele é quem levava a fama, né? Então, essa coisa do Man Interrupting deve ser desde, talvez, as cavernas. Está muito introjetada há muito tempo, né? Mas eu acho que está em pauta, as pessoas estão discutindo e é assim que a gente muda, né? Eu cheguei a postar um tempo sobre isso. Existe um móvel que várias pessoas têm ao lado da cama e que ele era chamado de criado mudo. Por quê? Esse móvel recebeu esse nome porque antigamente as pessoas escravizadas, os negros escravizados, alguns deles ficavam ao lado da cama de seus senhores durante uma noite inteira, segurando um copo d'água ou algum objeto e mudo, sem falar absolutamente nada, e imóvel, para que o seu senhor pudesse dormir em paz e se servir da água quando quisesse. Então, eu penso em essa questão de silenciar ou não ouvir o outro como algo de dominação muito perverso e talvez muito sutil. Então, quando a gente fala nesse interromper e esse não dar a fala para as minorias, várias delas, eu fui criada a minha mãe criou 8 filhos de uma pessoa muito forte, então ela mandava em tudo aquilo, escola, isso, aquilo. De uma hora para outra, o envelhecer dela ficou uma coisa tão louca que agora a gente não escuta mais. Quando ela fala, talvez ela não tenha razão. Então eu vejo que muita gente que até pouco tempo com esse advento da internet, do Twitter e vários outros que dão voz a várias pessoas, essas pessoas estavam caladas, elas estavam no limbo. Então, hoje, você vê muitas vovós, depois de estatuto do idoso, depois de um monte de coisa, muitas avós falam, meu filho me maltrata, meu filho rouba meu dinheiro. Então, assim, bem ou mal, alguma voz elas estão tendo. Agora, de onde a gente tirou que os pais que nos criaram, que nos instruíram até a gente chegar na maioridade, já que se não morremos de fome ou de inanição, alguma coisa nesse sentido, eles tinham voz. E aí a gente vira uma chave. Aquela pessoa a gente já não escuta, sabe? Assim como vários homens, enquanto tá namorando, tá lindo, depois que casa, você não sabe. Como é que eu não sei? De uma hora pra outra virou uma chave e eu deixei de saber. Isso é o que mais tem. Sim. E mesmo gente, crianças. Isso é o que mais tem. Eu tenho uma amiga, acho que eu já contei esse caso. Essa amiga minha namorou. Jura, Fernanda? Tem uma amiga, ela namorou 6 anos. E beleza, e sempre gostou de tomar uma cervejinha, jornalista, sempre gostou de tomar a cervejinha dela depois do trabalho com a turma. O namorado sempre ia, tá tudo certo. Casou. No primeiro happy hour que a galera combinou, ele falou, não. Agora você é uma mulher casada. Ela falou, what? Gente, pra resumir, o casamento durou 6 meses. Coitada. Ela mandou bonito. Não, ela mandou bonito passear, porque falou, meu filho, não, você namorou comigo 6 anos, eu gostando de tomar cerveja depois do trabalho. Você tomando comigo. E aí você acha que casando as coisas mudam? Gente, as pessoas não mudam assim. Nem deixa de gostar de tomar cerveja depois do trabalho, porque casou. Hello! Aí você vai todo mundo aí sim junto, que tem tá que tomar, né? Aí não sim que tem que tomar cerveja, né? Aí assim, exatamente, Ju. Aí que você precisa de mais cerveja, entendeu? Ô, gente, e tem também umas migas que aí, assim, é o que eu já falei em algum episódio, né? A gente, de tempos em tempos, tem que fazer o recadastramento das amizades, né? Porque tem gente que não é pra ficar pro resto da vida, né? É verdade. Mas tem também aquela amiga. Eu, por exemplo, falo pouco de mim, assim, se eu te ligar pra falar de mim, você pode me dar atenção, porque eu faço isso eu tenho dificuldade mesmo, eu falo pouco, né, do que eu tô sentindo e tal. E aí, hoje, graças a Deus, os amigos que eu conto na mão não me interrompem quando eu quero falar de mim. Mas sempre, né, quando a gente é mais nova, a gente tem aquela amiga que você vai falar de uma coisa que você tá vivendo e tal,
e ela não te deixa falar, né? Não. Quer dizer, a gente tá falando do homem e tal, é claro que isso é uma construção profunda, mas tem muita amiga Tem. sem A, é miga mesmo, que não te permite falar. Não é isso? Você liga pra ela às vezes, né? Olha, eu queria te falar uma coisa, e ela despeja, né? Eu tive uma terapeuta que era assim. Eu falei, gente, tá tudo errado. Eu tô sabendo tudo da vida dela. Eu não sei se ela queria, porque ela ficou um pouco amiga, assim. Não sei. Eu sei que eu falava assim, gente, são 50 minutos, já deram uns 25. Eu sou super fechada, eu só falo com ela e ela não tá me deixando falar. Como assim, miga? Ela não leu esse livro. Ela não leu o livro. Não. E ela pulou algumas aulas também, né? Mas o mais interessante que hoje, de volta à terapia, né? Que eu faço a psicanálise, que eu nunca tinha feito. Sempre fiz propostas mais contemporâneas e pouco eficientes. Ela fala muito comigo assim... porque esse é o momento da escuta. Quando eu não falo nada, ela fica muda olhando pra mim assim. Eu falo, meu Deus, então, olha, tem uma pessoa pra me ouvir. Gente, é bom demais uma pessoa pra te ouvir, ainda que às vezes você não esteja conseguindo dizer, né? É verdade. Porque tem horas que tá difícil de sair daqui de dentro, né? Não, eu não tenho muita dificuldade para falar. Vocês já perceberam isso, né? Que eu falo. Tenho muita história. Eu sempre tenho histórias para contar, né? Muitas histórias. E a personagem é eu mesma, né? Não é inventando, não. É contando verdade mesmo. Mas o que eu percebo assim, ó, eu não tenho dificuldade de falar da minha vida, tá? Assim... E com isso, eu acho que as pessoas se sentem muito autorizadas e à vontade para me falar da vida delas. Então eu não tenho problema com isso. Meu marido fala assim, mas as pessoas contam tudo da vida dela para você, senta 5 minutos, a pessoa... Isso acontece comigo também. Mas eu não sei... talvez porque eu dou algumas pinceladas da minha vida, talvez por estar atenta, porque essa coisa da escutativa tem muito isso também, né? Aquele momento de qualidade que tu tá olhando pra pessoa. E isso eu já faço aqui uma que eu acho importante. Eu sempre falo isso. Não conversa comigo de óculos escuros, não. Eu não gosto. Socorro! Eu não gosto. Sério. Eu fico incomodada. A pessoa tá de óculos escuros conversando comigo. Eu me sinto assim, pra onde que ela tá olhando? Eu não me sinto conectada. Olho, né? Não me sinto conectada com aquela pessoa. A única pessoa que pode conversar com a gente de óculos escuros é Constança Pascolato, porque a gente permitiu, entendeu? É que vocês são mulheres chiques, né? Eu não conheço ela. Mas eu trabalhei com moda, né, e convivia nesse ambiente em que as pessoas numa sala escura conversavam entre si de óculos escuros. Eu falei, eu não vou dar conta disso, eu não consigo conviver com essas pessoas e atuar desse jeito. Quer dizer, isso é uma atuação, inclusive, né, é um teatro. É horrível, né? Eu acho que é uma falta de respeito. A Constança tem toda ali uma mise-en-scène, entendeu? E o dela, ele é levemente escuro, então você consegue ver os olhos. E a gente deixa, porque ela tem aí uma licença poética. Mas eu concordo que é muito... É deselegante. As pessoas estão achando que é chique, né? Não, é deselegante. É verdade. Meninas, eu queria fazer uma pergunta provocação a vocês. Assim, Fogo no parquinho! Lá vem ela! Lá vem Maílda! Vamos supor, por exemplo, que eu chegue pra vocês e fale assim... Esse negócio de bicho dentro de casa, se eu tivesse, eu chegava lá e matava. Cachorro, gato dentro de casa, odeio que aqueles bichos que sujam meu sofá, não sei o que. Há possibilidade de ter uma escutativa com uma pessoa que fala algo tão diferente do que você pensa. E aí... Me conta. Olha, a pessoa pensa completamente diferente. E você vai escutar e vai falar: sim, esse é o seu ponto de vista, querida. Eu respeito. Não. Eu acho que Maílda, tudo tem limite. Tudo na vida tem limite, gente. Até a escutativa. Ela vai ativar, essa pessoa vai ativar em mim a raiva. Só isso que ela vai ativar em mim. A ativação ela vai ser ativou outra, a raiva, né? E aí ela vai ser uma escutativa. Vai ser uma escuta bem ativa.
Ô, gente, agora vamos combinar que tem gente que não merece nem que você discorde dele? Não, Verdade. Ontem, eu adoro bater. Eu não sou aquela pessoa que no Uber coloca que não quer conversar. Dependendo, eu gosto de conversar, eu vejo cada motorista divertido, morro de rir, fico sabendo dos bafos. Eu não me importo de conversar com o motorista. E ontem cheguei, peguei um Uber no aeroporto, e aí a primeira fala do cara foi assim, não, porque eu não voto mais no Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, para quem não sabe. Mas o Bolsonaro tá garantido, né? Porque o Bolsonaro, gente... Aí eu falei, eu vou explicar pra ele, né? Eu vou tentar falar com ele um pouco, ou eu vou, mudar radicalmente de assunto, eu vou colocar um fone de ouvido. E aí eu troquei, né, de assunto, falei com ele, pois é, então, mas e aí a Covid? Porque assim, você vai discutir, né? Não. Eu escutei mesmo e deixei. E a pessoa que fala, por exemplo, eu tenho 2 gatos, a Fernanda deve estar acostumada com isso. O que eu ouço de gente que fala assim, odeio gato é traiçoeiro é a sua avó, entendeu? Gato é o máximo, gato é parceiro pra caramba, né? Ai, porque eu tenho trauma de gato, porque gato é bicho de bruxa, gente, bruxa é o máximo, inclusive, que pra quem não sabe. Então, assim, eu entro no ouvido e saio no outro. Eu acho que uma pessoa dessa não rola de discutir, sabe? Não rola nem de tentar mostrar seu ponto de vista. Eu sou muito de deixar passar. Eu não fico realmente querendo levar meu ponto pra todo mundo, não. Ju, você tá caladinha aí? Fala, Não, Ju! você tá fazendo uma falando. escuta super ativa. Sim, agora a gente aprende com as musas que falam, né? A gente aprende. A maturidade traz isso também pra gente, né? Tá. Essa coisa de você baixar um pouco a ansiedade e escutar. Normalmente a gente sempre tem uma resposta pronta, a gente tem uma dica, a gente... não, calma um pouquinho ainda, escuta que tu tem, né? A gente tem dois ouvidos, né? E uma boca. Então, pra escutar, né? E falar o necessário, né? E essa coisa da linguagem, da fala, da escuta, ela também está muito relacionada, assim, com... Depois, até perguntei para a Fernanda, eu vou poder dar dicas, né? Porque eu também quero dar dicas, eu quero ser uma perennial completa hoje, tá? Então, porque tem a ver também, por exemplo, com a linguagem, as linguagens do amor, sabe? De um livro que eu li há muitos anos e eu vi que esse livro retomaram a leitura dele, tenho visto bastante pessoas comentando sobre as linguagens do amor, a forma com que você demonstra o seu amor e a forma como você se sente amada, tá? Por exemplo, a minha linguagem do amor são os atos de serviço. Eu não sou uma pessoa muito do toque, mas eu sou uma pessoa que gosta, por exemplo, de dar bolinho, cozinhar. Eu exerço o meu amor e a minha consideração pelas pessoas presenteando com comida, tá? Isso eu gosto muito disso. Mas tem as pessoas que são da fala. A linguagem do amor delas é falar, dizer que ama e se sente amada quando ela ouve também. Então não vai ser um bolinho que eu vou dar a ela que ela vai se sentir amada. Ela quer escutar de mim que eu a amo. E é muito, muito interessante porque também pelos atos e pela fala também impacta, né? É muito, muito legal. E escutar é uma forma de amor, né? Sim, com certeza. Eu acho que eu como jornalista e eu tendo um restaurante, né? Eu escutei muitas pessoas enquanto jornalista e escuto muitas pessoas enquanto dona de restaurante, né? Muitas vivências, muitos desabafos, né? E muitas vezes as pessoas vão ali para sentar numa mesinha e serem ouvidas, né? Então, assim, a minha função ali, às vezes, quando eu acho que eu posso falar, eu falo. Como diz meu marido, tem vezes que eu falo demais e ele acha que qualquer dia vai aparecer um marido lá atrás de mim pra falar assim, Fernanda, você tá dando conselho errado pra minha mulher. Sim. Mas eu acho que escutar, vou contar um caso rapidinho aqui, muito divertido. Coisas que só acontecem comigo, não só acontecem comigo, não, acontecem com várias pessoas. Eu paquerava um cara
E a gente ficou muito amigo e tal, mas ainda a gente não sabia, eu não sabia ainda se tava rolando paquera, se tava rolando amizade, ele morava em São Paulo. E um belo dia ele me chamou pra ir pra São Paulo passar um final de semana. Eu tava de férias, era rabicho das minhas férias, e fui. E chegando lá, na casa dele, ele falou: Fernanda, espera um pouquinho que eu quero que você conheça a minha namorada. Eu falei: o quê? Oi? Oi? Eu olhei e falei: o que eu faço agora? Faço uma escuta ativa ou faço uma ativa escutando, né? Falei: gente, vou fazer uma escuta ativa, né? Sim. Chegou a namorada, vou contar rapidamente. Resumindo a história, gente, a namorada passou o final de semana comigo me contando a vida dela, me contando sobre a relação dela com ele, que não estava dando certo. Quando eu vi, eu estava dando conselhos para ela. Teve um churrasco na casa dele, com os amigos dele. Os amigos, cada hora um, via conversar comigo para eu dar conselhos. Nesse meio tempo, eu pedi uma amiga que morava em São Paulo para me buscar, porque aí eu não ia ficar lá, eu já, eu inventei uma desculpa porque eu tinha que sair fora. Gente, a cena foi com a minha amiga me buscando, a namorada do cara comigo no portão, falando comigo assim: não vai não. Que barato. Fica, amiga. Fica, amiga. Mas é uma pessoa que tava precisando ser ouvida, né, gente? Sim, E aí a gente ouviu. O que vai fazer? Nada, né? É ouvir. A Fernanda é a rainha da generosidade. Ela conta cada caso que eu falo assim: minha filha, eu avançava nele e nela. Eu já tava arrancando as orelhas já, porque não tinha escuta alguma. Gente, mas não tinha tanto... Eu tenho que falar também que é o seguinte: eu também sou safo, não tava tão envolvida assim. Eu falei: vou pra São Paulo, vou passar o final de semana. É o famoso: tô fazendo nada. Né? Mas é isso. Mas, gente, tem uma frase, não sei bem se... Eu vou colocar os nomes, mas não sei se é bem elas. Bem assim. Quando João fala de Antônio, João não fala de Antônio. João fala de João. Então, essa escuta ativa, eu não sei se a gente consegue ser, talvez, em algum futuro, 100% imparcial. Então, depende muito da nossa visão de mundo. Por exemplo, uma questão que para mim, bicho, tratar bem os bichos, para mim é uma coisa complicada de ouvir o outro lado. Se eu estiver muito nervosa também, talvez eu não escute coisa alguma. Né? E às vezes... Mas é porque eu não sei se a gente consegue. Você, Ju, que fez esse treinamento aí, deve ter... A gente precisa de um tempo para poder ir absorvendo e ir treinando essa questão. Porque não é simples, né? A teoria é simples. Simples assim. Eu ficava me sentindo assim: meu Deus, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Mas é o treino, né? É o treino de treinar a escuta. É complicado. E eu mudando, por exemplo, eu saindo de Belo Horizonte e vindo para o Rio Grande do Sul, tá? A própria questão da escuta e da fala. Aqui eu cheguei, primeiro eu tive que adaptar o meu vocabulário, né? Porque aqui é muitas coisas diferentes. A primeira vez que eu fui na padaria, eu quero um pãozinho. Massinha ou cacetinho? Adoro cacetinho, gente! Cacetinho é maravilhoso! Massinha ou cacetinho? E por aí vai, né? E eu, por exemplo, a própria entonação, né? A forma de falar do mineiro é tão diferente do gaúcho, que é tão assertivo. A primeira vez que a minha mãe veio aqui, ela tinha certeza que as pessoas estavam brigando. Mas essas pessoas... Não, mãe, não te preocupa que é assim, eles conversam assim, parece que vão daqui a pouco, já vão se pegar, mas é muita coisa da ascendência italiana deles, enfim. Então, até isso, né? A própria escuta que eu tive que desenvolver, de que essas pessoas, elas não falam da forma que os meus conterrâneos falam, mas elas não estão brigando comigo, elas estão falando normalmente, né? E tudo é questão de adaptação e desenvolvimento mesmo, né? É verdade. Meninas, nosso papo maravilhoso, delicioso, já está caminhando para o final. James já está aqui sinalizando que a escuta dele não está ficando muito ativa mais. Cansou. Vamos às dicas?
Vamos. Aliás, o James é uma pessoa que escuta muito. Super! Né? Sim, super. James é um homem que não interrompe. Não. Não, antes de ir para as dicas, né? É a escuta que eu faço todas as quintas-feiras, né? Como eu disse, eu preparando a janta, escutando os Perennials com muita alegria. Ah, maravilhoso, Ju! Delícia, Ju! Dicas Aspirinials. Ju, suas dicas. Bom, eu tinha uma coleção de livros que eu queria indicar, né? Muitos. Um que eu vou ter que indicar porque eu disse que eu era uma contadora de histórias, que eu vou engatando uma história na outra, que é A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Ah, maravilhoso. É maravilhoso esse livro, me identifiquei muito com a personagem em algumas passagens, e a história, né, que uma amiga me disse: tu tem que ler esse livro porque ela é tu. Esse livro é tu, que conta uma história na outra que não vai abrir parênteses, que não termina mais, né? O outro livro que eu indico muito é esse da As Alegrias da Maternidade, que é um livro, o título parece um livro de não ficção, mas é uma ficção, não é autoajuda, mas é muito interessante, que conta a história dessa escritora nigeriana, tá? Da Buchi Emecheta. Excelente, descobriu essa minha amiga Giana, maravilhosa, que me presenteou com esse livro, muito interessante. E o livro As 5 Linguagens do Amor, que eu acho que todo mundo tem que ler para identificar a sua linguagem do amor e poder entender melhor as pessoas com que você se relaciona. Essas são as minhas dicas. Estou me sentindo muito importante. Já quero comprar esse livro, já quero. Eu também. Vai adorar. Meninas, minha dica é O Inferno Somos Nós, que é uma brincadeira que o Leandro Carnal e a Monja Cohen fizeram com a falinha do Sartre. O inferno são os outros, será? Então, pois é, O Inferno Somos Nós, do ódio à cultura da paz, a cultura de paz, desculpe. E o outro é Felicidade, Modos de Usar, do Cortella, Carnal e Pondé. Ah, ele é maravilhoso. Provocações também. Então, comecei a falar um pouquinho ali, né, sobre o filme Colette, é o título original, e no Prime Video ele também se chama Colette. Esse seria o sobrenome, não, na verdade era o apelido da Gabrielle Colette, cujo nome é bem maior, mas acabou se tornando o nome artístico dela. Foi uma mulher que viveu do fim dos 1890 e poucos a 1950. Então, ela viveu todas as transformações ali da França, né? Ela era até uma contemporânea de Gabrielle Chanel. E ela, uma mulher muito fora do padrão, apesar de ela ter vindo uma menina do interior que se casou com um cara de muita projeção social e durante muito tempo ficou calado ouvindo e escrevendo para ele. Ele era um escritor cujos livros todos eram escritos por terceiros, mas ele tinha a fama, muito absurdo, né? Todos os livros dele não foram escritos por ele. E, de repente, numa crise econômica da família, ela se propõe a começar a escrever para ele, e os livros dela viram sucesso no país e viram fenômeno, só que, obviamente, ele não quer abrir mão de assinar aquilo ali. E aí ela passa por uma grande transformação, né? Uma mulher que não só queria ter voz, como também queria experimentar o amor com outras mulheres, e que também revolucionou a maneira de vestir. Então, de repente, de uma mulher que vestia aqueles lindos vestidos tradicionais, né, do começo do século XX, ela começou a se vestir como homem, né? Por isso que eu falo que ela é bem Chanel, assim. Então, ela vestia blazer e calça, né? Calça, naquele momento, era inconcebível, né? Mesmo estando na França tão moderna, né? Principalmente naquele contexto artístico. E o filme, quem protagoniza é Keira Knightley.
Então, assim, durante um bom tempo do filme, a gente acha que tá vendo um pouquinho de Orgulho e Preconceito, porque no comecinho é um cenário meio rural, e ela com aqueles vestidos, com aquele cabelo longo, aqueles trejeitos, né? Eu acho que ela foi feita para fazer filme de época. Então, assim, é um filme delicioso. Eu espero que o Prime não o retire, porque outro dia eu fiz uma resenha de um filme que eu também recomendo muito, que é o Beautiful Boy, né, com o Timothée Chalamet, que é um filme lindo de morrer, e publiquei 2 semanas depois, estava fora do ar, mas espero que Colette não suma, e de qualquer forma é um filme que pode ser encontrado também no Google Play. Mas um super filme para quem gosta de conhecer personagens interessantes e a partir do filme pesquisar mais e ler os livros e, enfim, Colette. Bacana. A minha dica, eu vou dar a mesma dica que eu dei no Esquema Novo na semana passada, porque eu acho que tem tudo a ver com escuta, que é Bem-vinda Marly Gaumont, um filme francês que conta a história verdadeira de um médico que sai do Congo, recebe uma proposta de trabalho para trabalhar como médico nessa pequena vila na França, chama Marly Gaumont, e lá ele tem que essa relação conflituosa de uma família negra chegar numa vila que só tem brancos e essa que precisa exercer a escuta, né? Os dois lados precisam exercer a escuta de entender as suas diferenças culturais, as suas diferenças de vida, para conviver em harmonia. Então eu acho que é um filme que nos dá bem a dimensão, assim, a história dos refugiados, a história de você entender mesmo esse deslocamento, você chegar num ambiente diferente e ter que exercer a escuta de quem está recebendo e também de quem está chegando. Então é Bem-vindo a Marly Gaumont, esse filme francês. Vou arrematar com um outro livro também que eu falei essa semana, que chama-se Escravidão. É um livro pesado, do Laurentino Gomes, que também é uma forma de exercer uma escuta escrita sobre o que aconteceu com a escravidão, com essa violência, né? Foram quase 13 milhões de escravos, de pessoas que saíram, que foram sequestradas das suas cidades, das suas famílias, dos seus reinos, dos seus países, para viver na América do Sul. O Brasil, como todo mundo sabe, foi o último país a abolir a escravidão. Foram 5 milhões de pessoas aqui. Então, esse livro tem 3 volumes. Ele lançou o ano passado o primeiro volume, que vai até a morte de Zumbi dos Palmares. Então, é um livro muito importante, inclusive, para a gente conseguir exercer a escuta nessa luta antirracista. Então, fica a dica aí para vocês também. É um livro super necessário, que chama-se Escravidão, do Laurentino Gomes. É isso, meninas? É isso, gurias. Olha, ô Ju, eu não preciso dizer que foi uma delícia ter você aqui e te escutar, saber das suas experiências, e é isso. Ô Ju, você parece que já era amiga da gente, né? Ai, que coisa, né? Ai, mas assim, ó, imagina assim, ó, não imaginava, né? Foi um prazer, assim, uma honra muito grande, como eu disse pra vocês, escutar vocês, me acolhem de uma forma que vocês não têm noção. Então, assim, eu agradeço muito a honra de ter participado, de ter sido uma perennial por um dia. Muito feliz! Querida. É isso, querida. Obrigada, Beijo, Ju. Foi lindo. Obrigada, Ju. Eu que Beijo agradeço, pra Porto tá? Alegre, tá? Muito Nossa obrigada. E quando audiência aí vierem... é boa. Sim. E quando vierem a Porto Alegre, por favor, me avise. Eu vou levar vocês pra conhecer a cidade. Mas vocês já conhecem, pra gente curtir. Quando abrir aí a quarentena, a gente tá chegando, viu? Sim. Nós três e o James. Vai ser um prazer. E aí eu espero agora a Fernanda. Fernanda tem que tocar. Né, Fernanda? Gente, mas esse é o final.
Esse é o final. Como é que eu ainda tenho que dar um isso? recado. Tocar? Eu ainda tenho que dar um sim. recado. Se você quiser falar com a gente, já falei, se você quiser que a gente anime festa infantil, festa de firma, palestras, patrocínio, o que você quiser. Não, o que você quiser. O que você tudo quiser é demais. negociável. É. Fale com @asperennials.com.br. Manda um direct, fala com o James, que a gente tá aí pra tudo. Antes disso, em homenagem a Ju, toca pra Savassi. Linda!